galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no Cristo Flow Podcast. Nós estamos muito felizes de poder receber você aqui conosco. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever aí no nosso canal para você estar ajudando a gente aí, tá bom? E envie esse vídeo depois para alguém, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ser abençoada. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Gabriel. Seja muito bem-vindo aí, Gabriel. Fala comigo, Juninho. Deus abençoe. Seja bem-vindo aí ao Valeu, Cristo Flow Podcast. O Gabriel já vai se apresentar aí. Amém. Mas só para dar uma reforçada aí, gente, ajuda a gente, hein? Segue a gente lá no Instagram também, Cristo Flow Podcast lá no Instagram. Ajuda a gente a engajar aí os vídeos para estar fortalecendo aí a comunidade, beleza? E aí, Gabriel, seja muito bem-vindo. Fala para a gente aí quem é o Gabriel. Se apresente aí, meu querido. Boa noite, galera. Juninho, antes de já quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. E vamos aí, né? Papear, colocar as conversas em dia. E aí, o Gabriel é casado, o Gabriel tem filho. Bom, eu me chamo Gabriel Ferreira Rodrigues, Isso aí. O nome do cara é nome de cara rico, né? Cara que tem dinheiro, velho. 28 anos, sou casado, esposa maravilhosa, que se chama Victória. Já tem uma Vitória na minha vida. Isso. A Vitória tá aqui, viu, gente? Vitória, Tá ali. tá ali atrás. Victória Gabriele Souza Santos. Sou muito bem casado com ela. Ainda não somos pais, mas... Ainda, né? Ainda não. Mas, se Deus quiser, logo breve mais estará aí presente. E quando vier, vai vir uns 10 já dessa mesmo, né? 10 não, mais uns 2 sim, um casalzinho, quem sabe. Eu queria ter 5 antes de ter o Joãozinho. Depois que veio o Joãozinho, foi misericórdia. Aí ficou só nenhum, Juninho. Eu queria mais um, mas a Letícia não quer, não. Letícia Não, mas em casa uns dois. Viu, Letícia? Uns 2, viu? Uns 2, pelo menos. Se vier também 2 de uma vezada só, amém. Ué. Bora. Vamos pular pra cima. Pois é, eu queria muito ter gêmeos na época, né? Mas ainda bem que não veio 2 de uma vez, porque senão, nossa, a gente não ia aguentar, não. A realidade da gente muda. Mas não é aquele negócio, né? Deus fica pra frente da gente, né, Gabriel? Exato. E a probabilidade da família, parte da minha esposa, vir gêmeos é grande, porque a minha sogra, ela já teve uma perda de gêmeos. Então, assim, a probabilidade da Vitória minha vir gêmeos é grande. Tem chance. Tem chance de vir um casalzinho gêmeos aí, viu, Vitória? Se vier, bênção também. Nós vamos dar um jeito igual o Judas. 2 empregos. Vai ser bem-vindo. 2 empregos e vambora. É isso aí. Mas é isso aí. Mas e aí, Gabriel? Gabriel hoje atua em qual ministério lá da igreja? Bom, Juninho, graças a Deus a gente está ali atuando na Lagoinha, né, Morro Alto. Desde 2000, eu mesmo cheguei no final de 2017 para 2018. Eu cheguei lá, a Vitorinha já estava situada lá, na Lagoinha local. E eu faço parte do Ministério de Louvor. Quando eu conheci a Vitorinha, ela fazia parte do Ministério de Dança. E dança muito. E eu tô lá, graças a Deus, como baterista. Isso aí. Baterista. Coisa que vai bater é bom, viu, gente? Quem quiser aí, pega o contato dele aí, viu? E depois eu vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo. Graças a Deus. Quem quiser contratar, né, Gabriel? Ué, bora. É algo que eu costumo falar, Juninho, que quando a gente faz com amor, tudo flui, cara. E assim, é algo que eu amo. Eu amo. Deus me deu esse dom e eu tô, assim, muito grato. Não só por tocar, mas através da minha vida, tocar a outras pessoas. Através dos tambores, através do som entoado. E é Deus quem conduz, cara. Toda glória para ele. É verdade. Tocar bateria é difícil, Gabriel. O que você acha? Hoje, você classifica como fácil, difícil? Não é fácil. Principalmente para quem é de baixa renda e não tem a condição de ter um instrumento em casa para estudar, aí se torna um pouco mais difícil. Mas, se a pessoa ali tiver uma força de vontade, mesmo ela não tem bateria em casa, ela consegue. Foi o meu caso. Pois é. Consegue.
O Nilmar ali, ó, a produção é baterista também, né? Ó. Né, Nilmar? Nilmar, a produção é batera. Arrebenta? Nó, filho. E toca igual o Paposano. Alexandre, pois é. Mas é isso aí, Juninho. Eu toco bateria e eu tô muito Se a feliz. pessoa tiver força de vontade, ela consegue, né, pegar. Ela consegue e não tem desculpa. É só basta ela querer. Se ela querer, e vai dar certo. Pois é, Gabriel. Mas aí, Gabriel, o primeiro ministério que você entrou ao chegar na igreja foi o Ministério do Louvor, né? Bom, quando eu cheguei lá, eu gosto de contar essa história que eu não comecei na Lagoinha Morro Alto. Eu comecei na Lagoinha Jardim da Glória e comecei visitando, fui uns 2, 3 cultos e no certo dia, que foi no domingo, próximo culto que eu iria ir, eu tinha só moto e caiu um pé d'água, gente. Caiu um pé d'água que não tinha condição de eu deslocar da minha casa até Jardim da Glória. Eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou ir na Lagoinha do Morro Alto. Então, na hora que eu bati o pé, assim, eu coloquei o pé na Lagoinha, Morro Alto, foi a primeira vez, assim, que já senti de casa mesmo, sabe? Acolhido. E eu não cheguei entrando no ministério. Eu cheguei e tive que passar por aquele processo de transferência. Aí depois que eu... Toda Lagoinha faz é padrão, tem que fazer, né? Às vezes vem pessoas de outro ministério para lá e tem que passar pela Tem que transferência. passar, não tem jeito, não. tem que passar. É. Aí eu passei pela transferência, e depois da transferência eu fiz uma entrevista com o líder de louvor e passei. Desde então, Tá lá até hoje, estou lá até hoje, graças a Deus. E eu já fiquei sabendo também, Gabriel, ó, a fofoca, hein? Já fiquei sabendo de que você cantava também, viu? Ô Juninho, dá Alguém já pra, me falou assim que você cantava lá no louvor lá, que você segurou um tempo lá cantando. Como é que é essa dá história pra, aí? ó, eu vou falar sério, dá pra fazer uma salinha. Não dá pra ser primeira voz, Dá mas pra dá pra, segurar, né? não, um backzinho, uma ajuda ali na hora do sufoco dá. Geralmente todo cara que toca algum instrumento ele tem que ter pelo menos uma noção também da voz para Tem que ter uma noção, tem que estar se bem precisar, né? afinado. Principalmente no louvor da igreja, né? Não pode ser algo abacalhado, né? Mas a gente passou por um período que a gente estava com um número bem baixo de pessoas no ministério e que chegou a ter só uma voz principal, e assim, já chegou mesmo de não ter ninguém para fazer e a gente tentar fazer a primeira voz. E saiu, E deu e certo. deu certo. Não, não 100%, mas a gente tentou. E foi, fluiu. E mais um backzinho sai, gente. Pois é, tem que sair, não pode ficar. É que assim, dá uma ajudinha na hora que precisar ir. Nós estamos aí. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar aqui. Você já chegou a pregar lá na igreja alguma vez, a ministrar a palavra, Juninho, pregar não. nos GC? GC, gente, na Lagoinha chama GC. Significa grupo de crescimento. Mas é a mesma coisa que célula, entendeu? Isso. Juninho, pregar não, mas já tive a oportunidade de abrir o culto. E no GC, ao qual também eu e a Toninha a gente está inserido, diversas vezes a gente já teve ali a missão de trazer o estudo, de trazer a lição e passar para os irmãos. Mas se precisar também, a gente encara. No agarra, não, Gabriel. Aqui não tem tempo, não. É isso aí. É na tem que ter bateria, disposição aí. é no GC, Não pode deixar parar, não. é no backzinho ali, vai. É o que eu falo, cara. Não existe aquela pessoa que está servindo no ministério que ela vai servir só em um ministério. Entende? Em algum momento ela vai se deparar com uma situação que ela vai ter que servir em outro, e aí ela vai ser pega de surpresa. E Deus honra, né? A pessoa vai ter que desenrolar ali. Né? E é isso, cara. Eu creio que você está no caminho certo aí, né? Para desenvolver aí outras Não, sim, funções aí. a gente tem, assim, ao longo do tempo, a facilidade de falar, né? Que muitos ali tem meio que um receio, né? Tem muita gente tem Ou isso. timidez, Tem timidez gente de... que trava, tem gente que Trava. pessoalmente assim conversa com a autoriza. Sim, Mas se você passar para o microfone e colocar lá na frente da igreja, ela trava na hora, não sai o mais. Juninho, eu era um cara bem tímido, bem tímido. Com os meus 15 anos, eu não conseguia falar, assim,
nem de conversa, se fosse aqui agora, assim. E eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, e nesse trabalho meu eu fazia curso de administração. E lá a gente tinha que apresentar vários trabalhos para gerentes de banco. Então ali você é obrigado a entregar o que eles pedem, o trabalho bem executado para os engravatados. Então, assim, foi um dos processos que eu mais me soltei, sabe? Mais eu consegui ali falar em público e falava lá na frente, entregar o trabalho e tudo. Mas tem muita gente que tem essa dificuldade lá na frente, mas hoje não mais. Tem que fazer, cara. Tem que ser Faço. corajoso, tem que chegar e falar. Eu falo que eu sou tímido, ninguém acredita. E todas as vezes que eu vou lá, que eu tô lá na frente fazendo alguma coisa, ou pregando, ministrando louvor, Ele emprega, eu canta, travo, toca. dá um frio na barriga, mas eu faço assim mesmo, entendeu? É fechar o olho e ir embora. E aí, embora. Entendeu? Mas graças a Deus, Juninho. Se precisar também, a gente, naquele primeiro momento, vai dar um friozinho na barriga, mas é normal, né? É normal, Mas a depois. gente, Aí quando a pessoa acostuma e sente à vontade, aí vai 2 horas direto, se você não controlar o cara. mas eu costumo falar que, assim, depois que eu casei, Quanto tempo de casado você tem, Gabriel? ô Juninho, ontem fez 3 anos. 3 anos, parabéns, cara. Vocês não falam nada, eles estão fazendo um churrasco pra vocês lá. Ó. 3 anos de casados. Parece que foi ontem que eu casei com a Vitorinha. Mas Passa rápido, né? passa rápido. E 6 anos juntos. Final de 2018 para 2019, eu conheci essa preciosidade de Deus na minha vida. E ao qual nós estamos aí nessa caminhada, 6 anos e 3 casados. É outra bênção também, Juninho. Você tem quantos anos, Gabriel? 28. E a Vitória? Vitória está com 24, Juninho. Olha que legal. 24. Ela começou bem cedo também. Eu fui o primeiro e único namorado dela. Ela nunca tinha namorado. E Oh, que bênção. foi bênção. E a gente, ali desde o primeiro momento, a gente fez a corte, a gente fez 6 meses de propósito. Aí, ó, o Gabriel é raiz, sabe? É, Tem que fazer. Pega a visão do Gabriel, ele sempre querendo namorar, ainda, vigia. Vitorinha eu fui o primeiro e único, mas desde o início eu sempre falei para ela, Júnior, que eu me frustrei 3 vezes antes de conhecer ela. Certo. Me frustrei, assim, de chegar ao ponto de falar assim para Deus, eu não aguento mais. E orando. E orando. Ou agora definitivo que o senhor vai colocar a varoa valorosa na minha vida, ou eu não quero namorar mais. Para sofrer, não. E Deus, cara, ele foi tão, assim, maravilhoso, que Deus colocou a vitória na minha vida. Aí sim, tá vendo, né, Vitória? Ela tá ali na dor, né, gente? Ô, produção, mostra ali, produção. Tá ali na dor, né, nossa. Graças a Deus, Juninho, é bênção. O casamento, ela sempre bem certinha, quis fazer sempre o certo, eu também queria sempre fazer o certo, e falei com ela, eu estou disposto a fazer, a gente vai, e não vamos pular etapa nenhuma. A gente fez tudo certinho, Juninho. Que bênção, A gente fez Gabriel. tudo certinho. Fica o exemplo aí, viu, gente? Tudo certinho. Não pula etapa, E não. a gente começou com um propósito, Juninho, de, assim, não só pro nosso relacionamento, mas sim também pro nosso pessoal. A gente quis começar a cortar o refrigerante. Aí começou pelo refrigerante. Aí, vamos fazer os 6 meses sem refrigerante? Vamos, então vamos embora. Aí chegou os 6 meses, a gente já não estava sentindo mais falta. Vamos prolongar para um ano? Vamos prolongar para um ano. E foi assim, Juninho, 1 ano, 2 anos, a gente está aí. 6 anos sem tomar refrigerante. E foi assim, não só. Não foi Então, só. cooperou pro bem mesmo. Cooperou pro bem. Não foi só pro nosso relacionamento, mas sim também pro nosso pessoal, porque já não estava fazendo bem e para ela também muito menos. Então, assim, refrigerante, para quem gosta, amém, continua tomando. Pois é, e eu, tipo assim, eu devia ter comprado um suco ali pra vocês lanchar, eu comprei refrigerante. Não, mas tá na água com gás. Mas tem água com gás desse, né? Então, tá servido. Mas para quem gosta, eu assim, para mim foi 2 opções. Foi pela saúde também, que eu já não estava legal da saúde, por causa do refrigerante. Eu não conseguia tomar um copo, eu tinha que tomar 2 litros. E assim, E refrigerante, açúcar puro. açúcar puro. E as 3 últimas vezes eu fui parar na UPA, cara. Aí, ó. Fui parar na UPA, passando muito mal. Fiz aquele exame de endoscopia, tava tudo ok, não tinha nada, mas por precisão mesmo, eu falei assim, eu quero parar.
E depois que eu parei, graças a Deus, nunca mais tive problema. Não sinto falta, não tenho abstinência. Se hoje não tivesse uma Coca-Cola aqui gelada aqui agora, eu ia ficar me ardendo com gás. Será? Será? Ih, tranquilo. Ih, Não tem, Juninho, não tem vontade. E aí foi isso. acabou cooperando pro bem. Tem Cooperou pro bem. alimentos que a gente Mas eu falo tem que que cortar mesmo, é complicado. É difícil, é mas difícil. Que a gente começou e a gente foi lá e prolongou. E tá aí até hoje. Não tem pretensão de voltar, gente. Nem o suco de caixinha também a gente gosta. A gente opta por fazer o suco natural. A gente vai lá no é sacolão melhor. e faz aquela compra ali, já para picar e congelar. E na hora que der vontade, vai lá e Tem bate. que cuidar da saúde, né, Gabriel? Então, tem que cuidar da saúde. Aí, gente, ó, Cristoforo é palavra de Cristo, é cultura e é saúde também. Aprende o Gabriel aí, ó. Se algum alimento tá te fazendo mal, para de consumir. Mas é difícil, irmão. Hoje, Uma Coca-Cola, um hambúrguer, um X-Tudo, isso. não, o hambúrguer Um X-Tudo churrasco. o hambúrguer X-Tudo você deixa, mas É a só Coca não. coisa que vai. Mas eu costumo falar que assim, no final do mês fica um pouco mais caro no orçamento no bolso, fica. Mas é saúde pura, cara. Exatamente. Sem comparação. É, não, e se a gente está cuidando do corpo, a gente está cuidando do templo do Espírito Sim, Santo. claro. Assim, a gente. É difícil, né? Deixar de comer um hamburgão, uma pizza. Isso é difícil. Mas ali, pelo menos, o de beber é super natural, Júnior. E a água com gás. Gás e limão também. É, e a água normal também desce toda hora. Tem Desce que toda tomar, hora. tem que hidratar, não tem jeito. Desce na hora. Mas, ô, Gabriel, e deixa eu te perguntar aqui, minha amiga. Fala comigo, Júnior. Você sempre foi cristão? Como é que é? Ô, Juninho, minha trajetória, até meus 28 anos de idade, eu não nasci num berço evangélico. Eu conheci a Cristo com meus 10 para 11 anos de idade, através da vida do meu pai. Assim, eu vou resumir a história, mas a história é grande. Os meus pais são separados e a infância, até os meus 8 para 9 anos, meu pai ainda morava com a minha mãe. Só que foi assim, foi um lar muito conturbado. Eles eram católicos Uhum. e meu pai ele bebia muito. Ele chegava ao ponto de chegar em casa vomitando a casa inteira e brigava muito com minha mãe. E eu não gostava de ver aquilo. Assim, não era a figura que eu queria ter de um casamento. Sim, Tanto que eu sempre falei para os meus pais, quando eu casar, eu não quero viver nem um pouco do que vocês viveram, porque foi 15 anos que eles viveram juntos, mas foram 15 anos de briga, de contenda. Meu pai, ele saiu de casa, e quando ele saiu de casa, foi onde que ele conheceu a palavra de Deus, e através dele eu fui. Então, ali com meus 10 para 11 anos, ele começou a me levar, eu era o único que ele me levava, e ali eu comecei a gostar e tudo. E quando ele me levou, era a Igreja da Graça, do R.R. Soares. Sim, sim. Ele me levou para lá, e eu batizei lá com meus 13 anos de idade. Aí, assim que eu batizei, lá tinha bateria, só que ela ficava parada, não tinha ninguém que tocava. E assim, aí meu pai falou assim, você quer? Eu falei assim, eu quero. Aí foi onde que ele pagava para mim fazer aula. Eu fiz 3 meses de aula para bateria e fica na Igreja da Graça. Uhum. Ô, Juninho, tinha um pastor lá que eu não tenho como esquecer o nome dele, que ele faz parte dessa história minha. Ele chama Pastor Jefferson. Ele se disponibilizou a pagar um professor, Júnior, para me dar aula esses 3 meses. E era todo domingo, ali era no Centro Vespasiano, ali na Igreja da Graça. Eu saía de casa cedo, pegava o goião, descia para lá. Fazia 1h30, 2 horas de aula e vim embora para casa sozinho. E nisso, a Igreja da Graça, ela tinha muito esse costume de trocar, né? De pastores. Do nada, ele recebeu uma ligação lá e sumiu, Júnior. Sumiu. Nunca mais ouvi falar dele. E quando chegou o novo pastor, ele quis cortar. Ele quis fazer as coisas do jeito dele. Ele falou assim, não, eu não vou pagar, professor, para você. Não, se você quiser, você paga do seu bolso. Sim. Foi lá e cortou. Então, assim, eu não nasci num berço evangélico, mas a minha trajetória começou ali, dos 13 anos, dos 10 para 11 para a igreja, dos 13 eu batizei, e daí eu comecei a gostar da bateria.
E daí que ele falou assim que tinha cortado e que não queria mais. Meu pai ele pagou do próprio bolso dele mais 3 meses para mim fazer aula. Eu fiz a aula e desde então, quando eu terminei a aula, Juninho, com força de vontade, que eu não tinha bateria em casa, só tinha um par de baquetas, eu comecei a treinar em casa mesmo, com as panelas da minha mãe, com o balde da minha mãe, com as tampas da panela. E eu ia treinando ali, não tinha bateria em casa, e eu comecei a assistir videoaula no YouTube. Aí desde então, Juninho, eu também fiquei meio revoltado, saí da igreja da graça. Aí fiquei um tempinho sem frequentar a igreja nenhuma. Foi quando eu conheci a Comunidade Evangélica Ressurreição e Vida. E ali, eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha mais ou menos uns 5 bateristas. E o pastor Júnior, ele chegou para mim e falou assim: Gabriel, você não vai ficar no banco, não. Você está chegando agora, mas assim, você é muito bem-vindo. Nem que você toque uma vez por mês, eu vou colocar você para você ir se soltando. E foi isso, Juninho. Aí eu comecei a treinar em casa, que eu não tinha bateria, mas eu assistia videoaula. E quando eu tinha oportunidade de tocar pelo menos uma vez no mês, nessa igreja. Isso foi no ano de 2012 para 2013. Uhum. Foi quando eu situei nessa igreja e fiquei lá até o final de 2016. E minha história, assim, ela já tem um tempo bom. E quando eu cheguei lá, que tinha 5 bateristas, cada um foi saindo, Júnior. Aí de 5 pulou para 4, de 4 pulou para 3, 3 para 2, 2 para 1 e ficou só eu. Uhum. Aí eu segurei muito tempo ali, fiquei segurando uns 3 anos a bateria sozinho. Foi quando eu atingi a minha maioridade, aos 18 anos, aquela fase da rebeldia. É, tá rebelde, menino. Tô rebelde, não quero saber de nada, vou sair fora desse trem aqui, vou experimentar um mundão. Graças a Deus não foi um tempo grande, mas eu fiquei ali um ano afastado. Fui pro mundo, vi que não era aquilo, meu lugar não era ali. Eu tinha um chamado e eu tinha parado de tocar e falei, não, não posso. E tá, hoje quando entra no sangue não tem jeito, irmão. É verdade. Quando entra na corrente Tem um sanguínea, chamado. quando tem um chamado, não tem jeito. E eu sentia falta, comecei a sentir falta como se fosse a abstinência mesmo de tocar. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Lagoinha e coloquei o pé ali, cara. E desde a primeira entrada na igreja, tô lá. Graças a Deus, né, Gabriel? Você já tá um tempinho bom, né, meu? Caminhando lá. Bom, uma caminhadinha boa. Caminhadinha Pois boa. é, isso é bom demais a gente ter essas experiências, né, Gabriel? Você teve uma trajetória toda Tinha uma até trajetória grande. parar lá na Lagoinha. E graças a Deus, assim, a gente tem que estar no lugar que a gente se sinta bem, né? É verdade. Não adianta nada você estar, talvez, numa igreja renomada ou de placa grande, se você não se sentir bem. Não adianta, Não não. adianta. Tem que. Primeiro você tem que se sentir bem em casa e ali você fazer, cara, você gosta pra Deus, cara. É pra Deus. A gente não faz pros homens. E nem pra nós mesmos. A gente faz pra Deus. E ali na Lagoinha Local, cara, no alto, feliz demais, graças a Deus, né? Não somente na Lagoinha, mas sim com todos os envolvidos no ministério, o nosso líder, que é uma bênção também, o pastor Pastor George, Jorge é uma benção. o pastor Edson, né? Ele Isso. está à frente do ministério, e é bênção pura, cara. E é só benção. E é só vitória. É só Só vitória. É vitória. isso aí. Mas aí, ô Gabriel, você já teve assim alguma experiência que te marcou, cara? Alguma experiência assim, na sua caminhada cristã? Tipo assim, que você falou assim, ó, isso aqui me impactou, cara. Você já teve alguma que você recorda aí? Juninho, nessa caminhada com Deus, eu tive um livramento. A gente pode falar também com livramento da experiência, porque se não fosse Deus ali naquele momento, a gente não, eu não estaria aqui para contar a história, e muito menos meu pai. A gente teve uma experiência tão grande com Deus que foi no meio do tiroteio, ali no bairro, guerra entre bairros, e a gente voltando de um culto, eu e meu pai juntos, debaixo do nosso braço, uma Bíblia bem grande, e quando a gente se deu conta daquela situação,
já era tarde demais, não tinha para onde correr. E a gente falou assim, agora é só Deus. E Deus é tão bom que Deus não deixou, em meio a assim, tantos disparos, a gente não pegou uma bala na gente. E a gente estava no meio do fogo cruzado. Bem na hora que você estava passando, Bem na começou. hora que a gente estava passando, começou, e eu só lembro que eu pulei para um lado, meu pai pulou para o outro, mas graças a Deus a gente não foi atingido. E eu lembro que nessa queda, meu pai machucou o braço. Meu pai, foi uma queda, né, bem dizer, foi uma queda repentina, então ele caiu em cima do braço Aham. e ele deu uma luxação, mas que não foi nada grave. Depois dali, a gente desceu para o médico e meu pai saiu ali depois de algumas horas com o braço enfaixado, mas assim, foi uma experiência, Juninho, que se não fosse Deus, cara, a gente não estaria aqui. E assim, foi a mão de Deus mesmo ali, colocou a gente, tirou a gente, vocês estão ilesos. Então, assim, foi uma das, né, experiências que eu falo assim que Deus é incrível, cara. Se não fosse ele, a gente não estaria ali, não. Graças a Deus, né, Gabriel? Dentre outras aí, várias experiências, né? Ah, eu tive experiência. O encontro com Deus também é algo, assim, O encontro é tremendo, cara, maravilhoso, né, tremendo. Gabriel? E, assim, eu já tive uma experiência minha com Deus, Juninho, ao ponto, cara, de eu sair do ambiente que eu estava e eu estava na glória, cara, tocando bateria na glória. Acredite se quiser, com banda e tudo, Juninho, na glória, oh Deus. Lá na glória também eu quero tocar bateria se tiver, Juninho. Isso, cara. Eu saí do meu ponto natural e eu tava na glória, cara, tocando assim pra Deus. E, Juninho, eu amo, cara, eu amo tocar. Eu sempre fico falando nisso. Eu amo, eu amo, eu amo, mas é porque eu amo fazer isso pra Deus, sabe? E eu não preciso de me vangloriar, nem glória pra mim, nem nada, mas assim, eu amo, cara. Então, assim, tá tão enraizado no meu sangue que se eu ficar sem tocar, eu sinto falta. Ou daqui a pouco você vê, eu tô tocando aqui nas beiradas, tô tocando assim, eu tô com o pé batendo, mas Isso não é que eu tô batendo de nervosismo, não. Eu já tô lembrando do bumbo. já tá lembrando da Então tá caixa. enraizado no sangue e eu tive essa experiência com Deus lá na glória, cara. Tocando com banda e tudo mais. Nó, que bênção, o encontro é bom, né, Gabriel? O encontro é tremendo. É surreal. O encontro Surreal. o É encontro um divisor de águas. E aqueles que ainda não foram, eu faço e deixo o convite, né? Vá, gente, né? Vá porque é bênção pura. Isso aí, tem que ir no encontro, viu, gente? Tem Quem que ir não no foi, encontro. vai no encontro ainda, né? E tem que Não, ali aproveitar a a oportunidade. gente não pode falar assim e dar muito spoiler, É, o porque que que rola? o que que rola lá, porque cada um tem Mas sua experiência com é Deus. impactante, é. A minha experiência não vai ser igual a sua experiência, Exato, exato. mas é impactante. Ali se sai assim, divisor de águas. Você sabe? Cada um vai ter uma experiência diferente, mas todas as experiências vão ser Não, maravilhosas. vão ser assim, impactantes e eu digo mais, vai ser marcantes. É algo que não sai mais da sua memória. Você sempre vai estar assim, poxa, cara, aquele dia lá tava. Aqueles 3 dias, né, que você vai Porque na se a gente igual pudesse, a gente ia a gente encontrar no ficava, final de gente, semana, mas não você tem como. desliga, né? Você desliga do mundo. É, cara, nossa. Não tem acesso ao celular nem nada. Então, enquanto Isso você tá aí ali conectado, cara, com Deus, é incrível. tá aí uma coisa que, né, toma muito tempo da gente, é celular, cara. Infelizmente, a gente não pode deixar isso aí dominar a gente. O Juninho é algo que eu prezo, né? Não só eu, mas sim eu e minha esposa, que lá em casa a gente preza muito pelo relacionamento, não ficar com o celular, cara, porque até hoje um dos motivos de separação é o celular. É mesmo, é verdade. Então, assim, a gente preza muito enquanto a gente está em casa juntos, celular de lado. Então, assim, é um dos motivos pelo qual lá eles não deixam a gente usar celular, né? Porque se a pessoa ficasse com o celular na mão, ela não ia ter ali a experiência. Porque ele fica até toda hora no WhatsApp. Não ia desligar aqui de fora. Então, quando você chega lá, eles recolhem, cara, é pro seu bem. E agora esse negócio dos vídeos curtos, né? A pessoa vê um e vai embora. Não, e vai embora. Fica Aí quando vendo assusta, passa 2, 3, 4 horas. rápido, cara. Rápido. E é algo Piscou, passou 1 hora e já era. Ô, Juninho, é algo que eu deixo como experiência. É, o, a única rede social que eu tenho é o WhatsApp. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, mas é por uma opção minha, uma escolha minha de não
tá tão conectado a redes sociais. Só o WhatsApp para conversar com a minha esposa, familiares, alguma coisa do tipo, mas é algo que eu optei justamente para mim ter esse momento, né? Esse momento de lazer com minha esposa em casa, ou fazer algo ali que eu goste, alguma coisa do tipo, mas não ficar vidrado no telefone. Porque não faz bem, né? Faz mal. É verdade. Tem que dosar, né? Tem que saber dosar. Tem que saber dosar. Senão, Há tempo para tudo. senão vai, Há tempo para tudo. acaba indo aí por água abaixo, né? É isso aí, É Júnior. verdade, isso aí. Ô, Gabriel, mas aí você batizou então foi com 13 anos, né? 13 anos, Esse Júnior. assunto aqui. 13 anos. Tem 15 Aí, anos que eu já estou aí na caminhada com na Cristo. caminhada, né? Então você é batera tem muito tempo, hein? Tô fazendo as contas aqui, você tá. Já Você tem já tem uma, uns anos aí, já já tem de uma bateria. bagagemzinha boa. Ué, você começou a tocar cedo, você tem Eu comecei a tocar cedo e eu tô nessa trajetória aí desde os meus. É assim, logo depois que eu batizei 13 anos, eu já comecei a fazer aula. Então, assim, meus 14 anos eu já estava tocando, Juninho. Então, se você for olhar aí, minha caminhada é de 14 para 15 anos. Já nessa caminhada de. Já toquei, assim, muito com vários ministérios fora, em eventos. Já tive também, né, algumas propostas para tocar fora, mas é algo que não era para mim, né? Acredito que todo mundo está no meio musical, sempre tem oportunidade ali de tocar fora, tocar com banda, mas não era isso o meu objetivo. Então, assim, eu estou inserido de 14 para 15 anos em ministério de louvor na igreja, não isso. fora. Então você nunca tocou no meio secular, né? Graças a Deus, não. E se você recebesse uma proposta muito boa hoje, financeiramente falando, que ia mudar a sua história? Ô, Gabriel, vem tocar com a gente aqui, nós vamos te pagar 250 mil por show. Juninho, já tive duas propostas para tocar no meio secular e eu rejeitei elas. E o cara, uma das últimas, o cara ficou me insistindo muito e eu, assim, eu com sabedoria, eu dispensei ele. Mas se fosse para me receber hoje, eu diria não. Até mesmo se fosse para os 250 mil, ou até mesmo mais ou menos, eu não iria, porque é algo que eu vejo que não é para mim, entendeu? Entende? Não é para mim estar lá. Então, se Deus me deu esse dom, essa oportunidade de tocar para Ele, eu vou fazer para Ele, entendeu? Mas eu diria não, de coração. É isso aí, gente. Porque Eu diria não. na igreja tem músicos, né? Eu conheço músicos que tocam na igreja e que tocam no meio secular. Uhum. Né? Isso é até bem polêmico a gente entrar nesse assunto aí, porque vai ter gente que vai falar que não concorda, vai ter gente que vai falar que Vai ter concorda, uns que. né? Eu acho que a gente teria que analisar caso por caso para entender, né? Sim. É um pouco complicado. Mas é o que eu falo também, cara. Eu não teria coragem de tocar no meio secular. Até porque eu também eu toco pra mim, cara. Eu toco, tipo assim, eu não sei tocar, eu não sou um músico bom. Eu toco o máximo pra gente, né? O Juninho até. Tá fazendo ali na igreja, mas ver tocar no secular aqui e tal, eu não teria coragem, cara. Eu não me vejo lá, não. Sim. Aí tem outra coisa aí também que entra, que é você tá distante da sua família, né? Porque querendo ou não, quem tá lá fora, nem vou falar no meio secular, mas quem tá em bandas grandes renomadas, cara, é viajando. É viagem duas, três vezes no Se tiver dia. qualquer parada aí, tem que ir. Tem que ir. Assim, é algo também que eu não vejo, entendeu? Eu longe da minha família. Até porque, cara, nosso aconchego é nossa casa, entendeu? Então, assim, para viver viajando, hotel, hospedagem, também já não é algo que eu me vejo, entendeu? Mas, sim, fazer para Deus, cara. Fazer para Deus, não só com amor, mas sim também com alegria, né, gente? Não, com certeza. E a gente também não pode fazer nada forçado. Não adianta fazer por fazer, né? Com desgosto, tem que fazer com qualidade. Fazer e dar o de melhor, né, Janinho? Dar o de Isso. melhor. Às vezes o cara não vai ser tão bom ali, mas ele é esforçado, ele, né, se dedica a Sim. aprender. Desde o início, nem você me falou, se é difícil tocar, por que que eu falo que se a pessoa tiver força de vontade, não se torna tão difícil, Juninho? É pela dedicação, sabe? Pela força, que nem eu fui ter minha bateria mesmo depois dos meus 18 anos de idade, mas dos 13 aos 18 eu não tinha. Eu tocava uma vez por mês na igreja e quando eu tinha que pegar a música, eu pegava em casa, travesseiro, na cama,
Mas pegava, se Pegava, tem ia se desembolar. colocava o foninho ali, desligava do restante das coisas, pegava a música, eu tinha que pegar. Aí, quando eu tive a oportunidade de comprar, foi liberando meus 18 anos, que eu morava com minha mãe ainda, e eu comprei a bateria e coloquei dentro de casa, mano. Nossa, E não era bateria eletrônica, não, mano. Tem esse brondava. não é uma barulhada de som. Incomodava os vizinhos que só, incomodava minha mãe, nem minha mãe aguentava ficar dentro de casa. Aí quando ele tocava, a mãe vai lá pra rua. Os vizinhos já quis chamar a polícia e tudo mais. Mas foi aí que eu fui ter minha primeira bateria, gente. Então, assim, cara, é gratificante demais você ter também um instrumento pra você poder estar em casa ali, estudando, pegando coisas novas, porque mesmo a gente estando dentro do ministério, você sempre tem que estar em evolução, cara. Não, tem Você que. ficar parado também A não gente tem que adianta, ir melhorando, cara. Sempre, porque sempre aprende sempre demais. aprendendo Aprender mais, nunca é demais. pegar técnicas novas, porque né, que fora, ou seja, de banda, ou seja, dentro mesmo dos louvores ministérios, sempre tem música nova, sempre tem um negócio novo, e você sempre tem que estar ali, cara, estudando, senão, dá não. A gente tem que sempre melhorar mesmo, cara. Porque não. Em tudo na vida, né, a Tudo gente na não vida. pode. Ah, parei aqui e estacionar, não. A Não gente tem pode, que não pode. Aí chegar. minha primeira bateria foi depois dos 18 anos. Aí fui montando ela, equipando ela, e eu cheguei a gastar na época em torno de uns 5 mil. Eu deixava filé, gente. Deixar assim a bateria com pele boa, prato bom, pedal top, tudo assim, coisa de primeira. Aí quando eu tive, né, eu falei que foi com os 18 que eu dei aquela parada e falar assim, agora virei rebelde, foi dos 18 para os 19. Então nem fiquei muito tempo com a bateria. Assim que eu comprei com ela, fiquei com ela um ano e pouco. Nessa época aí que eu me revoltei comigo mesmo, eu peguei a bateria e vendi, você acredita? Olha, que isso, Gabriel? Você passou a bateria no Gastei. pobre? Aí você não vigiou, Não, não então. fichei, não. Eu gastei 5 mil, Juninho. E você não vai acreditar por quanto que eu vendi ela, cara. Quanto você passou essa bateria? As bagatelas de R$ 900, cara. Nossa, Deus, você deu de É graça. de graça. Assim, eu anunciei ela e o cara que comprou ela de mim, ele era músico. O cara veio aí do interior de Minas buscar, cara, aqui em Belo Horizonte. Pelo preço, porque nem ele acreditou. Eu, assim, revoltado, não queria mais olhar para a bateria nem nada. Eu fui lá e desfiz de tudo, Júnior. Pacote completo, cara, R$ 900. O cara veio assim, sorrindo, pegou na minha mão. Pegou e Obrigado. ri na toa. Renatou e foi Ele não embora. deve ter nem acreditado. Ele falou, nossa, Que gente. isso, ele comprou uma bateria Foi completa com por os pratos, tudo. R$ 900. Os pratos e tudo, prato bom, kit de pele boa, pele para reposição, é, pedal top de bumbo, tudo top, foi embora, cara. Então, assim, foi uma das coisas que eu me arrependo até hoje, cara. Desfiz a bateria que eu gastei 5 Nossa, mil. Gabriel. Pois é, Gabriel, você não poderia ter vindo trabalho. Mas acontece, né? O que a gente fazia Ah, eu tudo, fiquei né? rebelde. A gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso aí para não. Essa, mas é fase, né? Foi fase que serviu de aprendizado, mas se fosse pra mim fazer isso hoje, eu não faria, entendeu? Não só pelo valor que eu gastei, mas sim pelo sonho, né? Que foi difícil para conquistar, e quando eu conquistei, eu não dei valor um ano e pouco, eu me desfiz. Mas não aconselho a ninguém fazer isso. Não faça. Se você tem, cara, deixa guardado em casa. Não desfaz, não. Exatamente. Eu já fiz isso também, cara. Já vendi altos instrumentos. Não desfaz, porque É aquele negócio, cara. Você tem que pegar firme ali com o instrumento que você tem, tem que que você pegar gosta de tocar e desembolar ele. desembolar. Teve uma época também que eu cheguei a aprender a tocar baixo, Júnior, mas não dei seguimento, sabe? Até porque também eu não tinha em casa para poder treinar. Não tinha o baixo nem a caixa, né? Para poder fazer um sonzinho. Então eu comecei só a pegar ali umas 2, 3 músicas, depois Dos eu parei. classicão e parou. Mas tenho vontade, cara. O baixo também, de voltar É a poder bom, é tocar o bom. baixo. Eu gosto demais do contrabaixo, cara. Ou é top, cara. E Eu querendo ou não, curto demais, é top. ele tá ali junto com a bateria, né? É. Na mesma pegada. E o bom que ele E traz um peso não, pra ele traz o legal peso, ele demais, cara. traz ali as batidas Parece que fica ali, mais preenchida a fica mais voz quando preenchido. tá com Então, baixo. assim, eu pretendo, é, não tão longe, eu voltar
aprender, sabe, a tocar o baixo, que eu acho top. Aí dá pra revezar também, né? Oi, é legal demais, tem que saber um pouquinho de cada Pensar um coisa pouquinho de cada coisa. pra você desembolar. É isso aí. Mas que benção, Gabriel. Não, cara. Então, o Gabriel hoje é um cara casado, um cara de família, Graças a um Deus. cara que serve a igreja, serve o ministério do louvor. Cara bem casado, batera. Vai ter 5 filhos. Se a Vitorinha deixar. Mas vai ter, né? Mas graças a Deus, Juninho, eu tenho orgulho de dizer isso porque na minha idade, até mesmo antes de eu pensar em casar, eu já tinha esse sonho de casar um dia. Até porque muitos, hoje em dia, no nosso meio, né, Juninho, não pensam dessa forma, né? De construir uma família, de casar, de ter um compromisso sério, de ser o cabeça, de trazer ali, né, a responsabilidade de você sair e trazer, né, o pão de cada dia para dentro de casa. Então, assim, eu já tinha esse sonho, já tinha esse desejo. E eu me frustrei nesses 3 relacionamentos, de tanto que eu não estava aguentando mais. Então, assim, Deus, cara, ele foi, assim, bondoso e, assim, magnífico de ter colocado a Vitória na minha vida. Então, assim, hoje eu sou muito bem casado, nós estamos aí desde 2019, na mesma pegada, assim, só crescer, graças a Deus, Que né? bom, Gabriel. É isso aí, cara. E que você venha inspirar outras pessoas também a seguir, né? Sim, que eu digo, né? caminho aí. Assim, os meninos aí da faixa etária de 18, 22, 23 Essa anos. galera que tá casar chegando aí com agora tem que. O pessoal não tá querendo compromisso sério. Tá, cara, o mundo tá virando de cabeça para baixo, na bagunça. As pessoas estão querendo fugir do padrão que Deus estabelece pra gente, cara. Que é A Vitorinha mesmo me conheceu. constituir a família, A cara. Vitorinha me conheceu nova, ela tá com 24, né? Me conheceu 17 para 18. E nunca tinha namorado, Jane. Então, assim, ela também, com 17 para 18, cabeça de 30. Já pensando na frente, entendeu? Em casar, Já em ter tinha família, maturidade. já tinha maturidade. Então, assim, a gente tá aí, ela tá com 24, mas a gente já começou ali, ela começou ali naquela idade bem novinha também, entendeu? Que é a faixa etária hoje que pega muito, né, Júnior? Aos 18 anos, o pessoal não quer nada com nada, entendeu? Não, as pessoas hoje estão invertendo os valores Estão mesmo. invertendo os valores. Tá vindo tudo na contramão. Tipo assim, não quer compromisso, não quer nada. Não quer nada. Então, assim, graças a Deus, é aquela mesma pegada, casado, servindo ao Senhor Jesus. Assim, não tem coisa melhor, cara. Estar na presença do Senhor, sua família, servindo a Deus, fazendo o que gosta, tocando, seja cantando. O ministério que for, né, Juninho? Você tem que estar ali feliz, cara. Isso aí, tá Tá bom. feliz e rompendo. E rompendo. Mas aí, ô Gabriel, então é isso, cara. Nós estamos muito felizes de receber você aqui hoje, né? A sua experiência de vida, né? Do seu relacionamento, da sua caminhada cristã. Isso é muito bacana e isso aí é um testemunho, um exemplo que para muitas pessoas que vão assistir esse vídeo vão se inspirar em você, cara, né? Que é possível, mesmo no mundo de hoje em dia, é possível encontrar pessoas bacanas, é possível, né? Casar, constituir uma família, servir a igreja. É possível, cara. Então as pessoas têm que, né, seguir esse modelo aí, esse padrão. Com o mundo que a gente vive, a gente tem que estar na contramão do mundo. Então, assim, é viver o contrário, cara. Exatamente. É assim, tá disposto a viver para Cristo. Cara, casamento é bênção do Senhor. Então, assim, ter uma família, constituir, sabe? E tá servindo, tá feliz no ministério, dar bons frutos, né, gente? Tem que dar frutos também, cara. Exatamente. Tem que dar frutos, entendeu? Então, assim, eu deixo, né, esta lição, cara, porque assim, eu com 28 anos, cara, eu já passei por muita coisa. Então, assim, até mesmo dentro do ministério, Janinha, já vi muitas coisas também, entendeu? Então, assim, tá no meio, cara, você tem que olhar para o alvo, é Cristo, Isso, cara. o alvo é Cristo. Não olhe para homens. Se a gente for olhar para pessoas, você não fica em lugar nenhum. Você não entendeu? Não adianta, você pode mudar 10 vezes para 10 placas diferentes, cara. Mesma coisa. Você não tá
focado em Cristo, Juninho. Você vai sair também se tiver, não. O negócio vai é sair. focar em Cristo e seguir o nosso alvo. Isso. Então, assim, graças a Deus, 2025 aí, a gente está com tudo e bora pra cima, gente. Bora pra cima. Ô, Gabriel, então, né, deixa aí suas considerações finais aí. Você quer deixar uma palavra aí ou deixar um conselho aí? Se você quiser falar aí pra gente estar encerrando aí. Juninho, quero agradecer por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, contar um pouco da minha Nós que história, da agradecemos minha você, trajetória. por você ter vindo aí. E eu deixo meu testemunho, minha lição de vida para muitos que vão assistir, Juninho, né? Não falar assim, tal, é balela, o cara tá... Não é isso não, entendeu? Então, assim, é você estar disposto, Juninho, a ser diferente, cara. Diferente dos demais, entendeu? Então, assim, o mundo, ele tá, assim... Todo mundo tá naquela mesma pegada, não quer nada com nada, mas a gente tá aqui para contar a diferença. Tem como, sim, tem jeito e, cara, pega firme que já deu certo. É isso aí, Gil. É isso aí, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado conosco aí até agora, viu? E não esquece, gente, segue, curte, compartilha, ajuda a gente, se inscreve no canal e segue a gente também lá no Instagram, viu?